A paz do Senhor Jesus aos meus amados irmãos, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para a gente agora falar aí da lição de número 1 da Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar com todos, né? Teremos um trimestre aí glorioso, falando aí de 13 lições espetaculares. Quem ainda não viu a apresentação aí da nossa Escola Bíblica Dominical, por favor, aí, acesse aí o YouTube, vai estar lá, o YouTube da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Iva, vai estar lá a nossa apresentação. E hoje a gente vai falar da lição de número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia, né? Vamos falar aí o que é esse espírito da Babilônia, isso na economia, isso na política, esse espírito na cultura, e como que a igreja vai agir mediante a esse espírito da Babilônia que já se manifesta hoje, né? Então é a nossa lição hoje de número 1. Espero que vocês aí assistam e gostem aí da nossa introdução a essa maravilhosa lição. A nossa lição de número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. Nós temos aí o nosso textual, que está em Apocalipse, capítulo 5, capítulo 17, versículo 5, que diz: "E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra." E nós temos aí a nossa verdade prática. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então a gente percebe aí que essa nossa lição vai falar muito aí da palavra, né? A gente consegue resistir ao espírito da Babilônia através da palavra de Deus. Então, o nosso primeiro tópico vai falar da Babilônia e seus significados. Aí nós temos o primeiro significado, a grande prostituta. Em grego é porne, pornel ou porneia. E essas expressões aí ela aponta para a idolatria. Isso é prostituição espiritual. Essa prostituição espiritual hoje que a gente vê bastante, né? Até dentro da própria igreja. É tudo relativo, nada é certo, nada é concreto, é muito abstrato. A gente pode fazer isso, mas também pode fazer aquilo. A cultura do pecado aí está um pouco mais flexível, né? Nem tudo é tão pecado assim. Então essa grande prostituta hoje significa essa prostituição espiritual. Em Apocalipse, as muitas águas, né, onde a prostituta assenta, simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo, que a gente vê isso bastante hoje, né? O paganismo, a idolatria, a adoração a outras coisas que não a Deus, se opõe também à fé cristã. A prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Tem entrado com bastante força isso nas igrejas, né? Com bastante força em alguns cristãos aí que estão se deixando levar por esse sistema religioso falso, por esse negócio de que não é tão sério assim, não é tão fechado assim. A gente ouve muito falar hoje de fascismo, né? Fundamentalismo e tudo mais. Então é um pouco esse sistema religioso em cima desse fundamentalismo, que hoje em dia, se você falar sobre a Bíblia, se você quiser seguir sobre a palavra de Deus no âmbito religioso, você é fundamentalista, você é um monte de coisa aí, então você se torna uma minoria. A mulher, nosso segundo tópico, a mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de púrpura e de escarlata. Significa aí um reinado luxuoso, né? Um reinado de luxo, de pornografia, de materialismo. O cálice na sua mão aí simboliza as imundícias das prostituições, representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. A gente tem visto isso muito, né? Todo mundo hoje contra o casamento, todo mundo hoje contra aí as doutrinas e a fé cristã. Então a gente vê bastante essa obscenidade, essa contaminação moral e espiritual. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Jesus. É interessante aqui, irmãos, que a gente está trazendo esse espírito da Babilônia hoje, não porque isso também é escatológico, né? Mas isso hoje, o que está acontecendo hoje, né? Nos nossos dias. A gente percebe que esse espírito da Babilônia está em nossos dias, né? As 7 cabeças, os 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. A união entre cavalo, mulher e montaria besta simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Então esse aí é o nosso segundo significado.
O terceiro significado, mistério, a Grande Babilônia, é o nome da prostituta desvendado, né? Mistério, a Grande Babilônia. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico, né? Não é uma coisa, é lá na Babilônia, é lá onde está. Não, é uma coisa simbólica, é uma coisa que naquele espírito que tinha lá vai acontecer hoje também, nos dias de hoje também. A Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Então, quando a gente fala de poder, a gente fala de força desses impérios, a gente fala de alcance, né? A gente pode aí falar do Império Romano na época, tinha um alcance muito grande. A Babilônia foi um dos impérios que mais alcançou, né? Que mais conquistou. Então, por isso que fala aqui desse alcance, desse poder. Refere-se à mãe das prostituições e abominação da terra. Ela é mentora de toda rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. Babilônia é responsável pelos assassinatos dos santos e das testemunhas de Jesus em Apocalipse 17, 6, parte A. Esse espírito hoje, ele se levanta, ele se opõe e tudo que é de Deus, né? Tudo que é de Cristo. Tudo que vem de Cristo, toda a doutrina, todo o ensino de Cristo recebe essa oposição muito forte por esse espírito da Babilônia que já está aí fazendo aí essa ruaça toda, né? Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Então, a gente parar para analisar aí umas décadas aí, duas décadas atrás, era uma cultura sem Deus. Uma cultura sem Deus é uma cultura que anda por si sem Deus. Não quero Deus, então você fica aí com Deus, com o seu Deus, eu fico sem Deus nenhum aqui e vou cada um do seu jeito. Hoje, irmãos, não é mais assim. Hoje não é uma cultura sem Deus. Eles se levantam contra Deus. Então, a perseguição, né? É muito forte a perseguição hoje em relação ao cristão, em relação àquele que professa uma fé. Se você é contra alguma coisa, então você leva aí o nome de aquele que se opõe, né? Ou é homofóbico, ou se você não gosta da azul, você é azulfóbico, se você não gosta de determinada, você é alguma coisa fóbico. Você não pode mais ter opinião. A sua opinião tem que ser de acordo com a maioria, né? Falam-se tanto em democracia, mas a democracia na verdade não existe, né? Existe um fascismo em que você é obrigado nós não colocamos a Bíblia na garganta de ninguém. A Bíblia é a Bíblia, a gente segue, o cristão, o crente em Cristo, segue a palavra de Deus, ponto. Né? Não é o cristão que irá julgar o mundo, ou melhor, não agora, né? Cristo é o juiz, Cristo será o juiz. A gente hoje aqui está para falar que Jesus é bom, que Jesus liberta, que Jesus ama. E aí se você fala isso, você já é taxado como um fundamentalista, como um fascista e por aí vai. E não é bem assim. Então o mundo deixou de ser, a cultura deixou de ser sem Deus para ser uma cultura contra Deus, que é muito mais grave, né? Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Então, o que está aí hoje é totalmente anticristão, é totalmente fora da palavra, totalmente antibíblico, né? A gente vai para o nosso tópico 2 agora, vai falar aqui do espírito da Babilônia, no sistema religioso. Então a gente vai aí esmiuçar um pouco, a gente já falou um pouco aí o que é, né, esse espírito da Babilônia hoje, e a gente vai entender esse espírito da Babilônia dentro do sistema religioso, tá? O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. O culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro, dos deleites e por aí vai. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento moral. Então, a gente percebe aí que a prostituição espiritual ela se dá pelo relativismo, né? Então, tudo é relativo, eu posso estar na igreja, eu posso seguir a Bíblia, a Bíblia tem que ser reescrita, porque isso não condiz mais com os dias de hoje, né? Nesse contexto, né, o ser humano se torna amante de si mesmo, porque ele deixa de obedecer, né? Ele deixa de ter ali uma doutrina dada por Deus, então ele deixa de obedecer, então ele torna-se o centro do negócio, não é mais Deus, e com isso, né, ele começa a amar dinheiro, os deleites, e aí entra o argumento de liberdade. Não, eu preciso viver os meus dias como se fosse o último dia e tal, e aí essa liberdade estimula essa devassidão, né, esse afrouxamento moral. E isso é perigoso, irmãos. Muito perigoso. Para o crente que não conhece a palavra, a coisa ela é tão bem feita, bem articulada, que se corre o risco de achar que isso é certo.
Por isso que a palavra tem que ser lida, tem que ser entendida, né? A gente entra aí no ecumenismo doutrinário, que provoca a erosão da fé bíblica. Então, eu posso me unir a outras religiões, eu posso me unir a outras coisas, não tudo leva a Deus, todos os caminhos levam ao Senhor Deus, eu não preciso ser assim, Deus só quer o coração, então eu posso experimentar uma cerveja, eu posso ir para uma balada, eu não estou fazendo nada de errado, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, não é justo que eu não experimente uma balada, que eu não saia, que eu não tome um vinho, não, isso começa o quê? Isso é o ecumenismo doutrinário, eu começo a trazer práticas de outros lugares para dentro da minha fé bíblica, e isso começa a me dar problemas sérios, isso começa a enfraquecer a fé bíblica, eu começo a questionar a Bíblia. Será que a Bíblia mesmo é a palavra de Deus? Foi escrita por homens, é o que a gente escuta, né? Não, foi homens que escreveram a palavra, foi homens que escreveram a Bíblia. Então, pode ter tido algum erro ali, alguma coisa, dá pra gente, você vê isso aqui, você vê aquilo ali. Então começa a se colocar ali dúvidas, né? Isso começa a ter uma erosão, e você começa a achar que isso não é tudo certo, que dá pra fazer diferente. Com isso, o relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. Será que esse pecado é pecado mesmo? Será que se eu namorar com uma menina lá do mundo, com um rapaz lá do mundo, será que se eu cometer ali um ato sexual, isso não pode ser pecado por causa disso? Então há uma relativização do pecado, irmãos, e pecado é pecado, não tem meio termo. Pecado é pecado. Não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. O que é o pecado? É errar o alvo. Qual é o alvo? É Cristo. Através, esse alvo para chegar a Cristo é o quê? É a palavra de Deus. Não dá pra gente relativizar a palavra de Deus. Erro é erro. Pecado é pecado e ponto, tá? Então, esse relativismo aí não existe na Bíblia. Ou é ou não é. A palavra do crente é sim, sim e não, não. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos? Não. Temos aí que reescrever a palavra de Deus, porque no século XXI essa palavra é muito antiga, isso foi feito em outras eras e não dá certo aqui com a palavra, com a vivência de hoje, com o século XXI. Como que não podemos seguir um livro que foi escrito há milhares, há 10 mil anos atrás, 7 mil anos atrás? Jesus viveu há 2 mil anos atrás, Paulo escreveu isso aí há 1900 anos atrás. Não, isso é muito velho, hoje em dia a sociedade mudou, né? Então a reinterpretação humana da Bíblia começa a colocar significados nos mandamentos que não têm significados, que é literal, é isso e ponto. Pecado é pecado, fornicação é fornicação, adultério é adultério, entendeu? O uso do corpo na relação sexual entre homem e mulher tem que ser feito com ordem e decência, e hoje é uma cultura muito grande em relação a isso, então tem que ter sido muito cuidado com isso aí, porque o que é. E a Bíblia fala, ai daquele que tirar um tio da minha palavra. Melhor que se fosse amarrado uma mó no pescoço, uma pedra e se jogasse nos mares, nos rios, é o que a Bíblia diz. Né? O sincretismo mistura o sagrado com o profano, então as práticas mundanas sendo trazidas para dentro da igreja, né? Ou o crente, né? o crente dentro da sua casa, trazendo para sua casa, para o seu convívio, práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus, que não de acordo com a Bíblia. Isso está acontecendo também, isso é o espírito da Babilônia. E aí assim tudo passa a ser permitido, né? E a verdade é desconstruída. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Ou você é a favor deles ou é contra eles. Né? Então você passa a ser uma pessoa que segue a palavra de Deus, que está na presença de Deus, que não abre mão ali das doutrinas do Senhor, e você vai passar a ser perseguido na escola, no trabalho. Você é o fundamentalista, você é o fascista, né? Você tudo que forista você vai ser, porque você segue a palavra de Deus simplesmente por isso, tá? Temos aqui também no sistema político e cultural, né? Exerce forte influência na política e na cultura. Pautas progressistas, né? É interessante esse nome, pautas progressistas. É uma atitude mental dos que aceitam evolução ou mudança, né? Então, precisamos mudar a Bíblia, precisamos mudar algumas coisas, né? E aí há uma inversão de valores que são impostas em afronta à cultura cristã. Aí entra aí a apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização de droga, prostituição, e aí uma série de coisas. Aí a gente escuta falar de homenagem, de troca de casais, a prostituição terrível, adultério,
né? Não, porque o feto ele só é considerado um ser humano vivo quando ele nasce, isso não é verdade através da Bíblia. Uma criança de 3, 4 anos já dá indícios que é uma menina, mas na verdade ele nasceu num corpo errado, então Deus errou, né? O homem nunca erra, quem erra é sempre Deus. Deus ele errou na hora de colocar ali o sexo da criança. Deus fez a criança com pênis, mas na cabeça da criança ela tem vagina, então ela é uma menina, mas ela nasceu menino. Olha, irmão, que loucura! Olha onde Satanás está chegando, né? Legalização de drogas, a gente pega aí a parte científica mesmo do negócio, a parte de estudos de todos os países aí, Holanda, por exemplo, se não me falha a memória, o país que legalizou drogas aí, é um inferno aquilo. Piorou, porque acha que vai melhorar e não vai, mano. Droga, se fosse bom, não tinha esse nome. Né? Se chama droga porque é uma droga, então não é nem pra chegar perto, nem pra cogitar a legalização desse tipo de coisa. A Bíblia é terminantemente contra esse tipo de coisa, né? O patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista, ó, quem ousa distorcer essas pautas. Então você é fundamentalista. O fundamentalismo aqui é interessante. A palavra essa aqui, ó, é um movimento ou uma corrente de pensamento que prega a obediência rigorosa e literal a um conjunto de princípios fundamentais. Ou seja, nós, né? Eu prego, você, o pastor, a igreja prega a obediência irrestrita à palavra de Deus. E você é um fundamentalista. Acabou, você é doido. Como que você pode querer exercer aí obrigar as pessoas a obedecer uma palavra que foi escrita tanto tempo? A gente não quer obrigar ninguém a nada, a gente só prega a palavra e quem crê vem, quem não crê não vem. Foi que nem eu falo para as pessoas hoje, eu conheço várias pessoas, Jesus não me pagou para julgar, me pagou para pregar, para falar que ele é bom, né? Ah, mas você é contra o fulano, porque eu não sou contra nada, eu só apenas prego a palavra. E eu não saio da palavra. A palavra de Deus ela é a minha regra de fé e prática. Ponto. Pode ser fundamentalista, pode me chamar do que quiser. A palavra de Deus é a minha regra de fé e prática. Acabou. Crê. Não crê, paciência. Eu creio e eu vou seguir a palavra. Se me perguntarem, a gente explica, a gente ensina. Se não perguntar também, tudo bem. Né? Não tem problema nenhum. Foi que nem eu disse. Eu sou pago para pregar, eu sou pago para falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta, que me tirou de uma depressão profunda de 5 anos. É para isso que eu tô aqui. Agora, se a pessoa pratica algo contra a palavra de Deus, isso é um problema dela, não é meu. Eu vou falar de Jesus se ela me perguntar, mas eu não vou atacar isso. E aí você recebe o nome de fundamentalista porque você segue essa doutrina, né? A censura contra quem defende os valores bíblicos, então você não pode mais falar. Tem emissoras grandes emissoras de televisão aí que bate muito sobre isso, né? Que prega muito isso, tudo bem? As grandes mídias, acabei de falar, as artes, a literatura, a educação promove o doutrinamento contrário à fé cristã nas escolas. Eu lembro quando eu era criança, a gente cantava o hino nacional, né? A gente tinha o dia da árvore, a gente fazia tudo, tinha toda aquela coisa ali, né? Tinha ali a leitura de algumas coisas ali, voltadas à Bíblia. E hoje não tem mais, hoje o Estado é laico, todo mundo é laico, só que uma criança, ela não pode trabalhar porque ela é criança, mas ela pode votar, ela pode dirigir, ela pode escolher a opção sexual que ela quer. Olha só onde a gente chegou. Coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Então a igreja, ela não é uma velha cultura. A igreja é uma contracultura. Entendeu? A igreja é uma contracultura. Então a igreja vai de encontro a essa cultura que a gente está vendo hoje. Né? Então a igreja ela tem por obrigação de ser o sal da terra e de ser a luz do mundo. Por que a luz do mundo? Porque a luz do mundo, quando você joga a luz, você aclara. E quando você aclara, você mostra o erro. Por isso que ninguém gosta da luz, prefere as trevas. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados, evidentemente. Se você está numa contracultura da maioria, que hoje, né, a Babilônia hoje ela é a maioria, você vai ser julgado, vai ser perseguido, natural e normal. No sistema econômico, o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Subornam cidadãos por avareza, dinheiro, poder. As pessoas são movidas a levar vantagem financeira, ilícita e moral em prejuízo do próximo. A sociedade é extorquida em troca de satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduz o ser humano a confiar no dinheiro, que é o que acontece hoje.
Quem tem dinheiro tem poder, né? A mídia hoje, a grande mídia, ela é feita para consumir, 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 consumir. Se você não tiver o Espírito Santo, não tomar cuidado, você compra sem precisar. Tem muitos irmãos aí atolados no cartão de crédito, porque consumista, 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 gasta, gasta, e não sabe por que gastou e comprou e às vezes nem vai usar. Então isso é muito perigoso. Isso é um sistema econômico hoje da Babilônia. É isso, é fazer você consumir, consumir, levar vantagem financeira em tudo, ainda que em detrimento ao próximo, em detrimento a qualquer um. Você tem que ser sempre o melhor, e aí eles exploram a luxúria com venda de vários produtos aí, e por aí vai. Então, tem que ter muito cuidado aí com esse sistema econômico de hoje em relação à igreja. Aí já chegamos aqui ao nosso terceiro tópico, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Então, como nós, como igreja, né, devemos nos portar perante esse espírito. Então, aí a gente tem não negociar a ortodoxia bíblica. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Ou seja, a minha base é a Bíblia. Meu alicerce é a palavra de Deus e ela é inquestionável. Ela que arbitra, ela que é juiz entre o bem e o mal, entre o que eu posso e o que eu não posso fazer. A igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como um valor universal e imutável. Vai apanhar, irmãos? Vai. Vai ser perseguido? Vai. Vai ser chamado de fundamentalista? Vai. Mas a igreja não pode abrir mão da palavra de Deus. Tá? Não pode abrir mão da verdade bíblica. Ela é universal, ela é imutável. Ela não muda. O homem muda, mas Deus não muda. Ele escreveu aquilo e é aquilo. Por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente a enfrentar esse espírito e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, como mansidão, temor e boa consciência. Né? O que Jesus disse? O meu povo erra porque não conhece, porque não busca, porque não conhece a palavra de Deus. O meu povo não tem conhecimento. Então nós, como crentes, precisamos ali estar bem ambientado na palavra, precisamos estar ali bem fundamentado na palavra, para quando vir esse tipo de coisa, você ter subsídio teológico, né, escatológico e apologético para defender a palavra de Deus aí, para conseguir mostrar que a palavra de Deus é que está correta. Formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Então, aceitou a Cristo, foi para a igreja buscar o batismo, buscar os frutos. O apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é o andar em espírito. Então, o andar em Espírito Santo, deixar o Espírito Santo tomar conta de todo o teu ser, é que vai fazer você ter subsídios para enfrentar isso. A falha na formação moral do caráter produz pseudo-cristãos escravizados pela carne. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário global, capaz de discernir o que é certo e o que é errado, né? Aquele que está em espírito, de tudo discerne, mas de nada é discernido. Então, a pessoa que anda em espírito, ela sabe exatamente quando que Satanás está ali jogando os seus dardos inflamados, ela sabe ali o momento certo de falar, de se calar, ela sabe o que é certo e o que é errado, ela não precisa de nada, ela precisa da palavra de Deus, porque ela estuda, né, ela busca a palavra e ela sabe que na palavra aquilo não é coerente com o que está sendo falado. E por fim aqui o nosso terceiro tópico, né, nosso subtópico, aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina, então a gente está na dispensação da graça agora, termina com o arrebatamento da igreja antes. Nós somos pré-tribulacionistas, né? Lemos aí na palavra de Deus, a gente percebe que nós somos pré-tribulacionistas, isso está muito claro na palavra de Deus. Então a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, nós temos aí a apostasia, a inversão de valores. Então a apostasia, o que era errado já não é mais errado. Então a gente tem gente apostatando da fé, voltando ao vômito. A inversão de valores. Então, o que era certo já não é mais certo, o que era certo já é relativo. Né? Perseguição, guerra, fome, peste e terremotos tem acontecido bastante. O Brasil é um país aí que não tem terremoto, mas já tá acontecendo. Em Minas Gerais tivemos aí um 4,5 na escala Richter esses dias. Então, já está acontecendo. Então, já são aí as provas da volta de Cristo. Diante desses eventos, o cristão é exortado a viver, irmãos, a não viver desapercebido. Tem muito crente desapercebido. Tem muito crente desapercebido. Tem muito crente aí que não está percebendo, que está achando que está com Alice no País das Maravilhas e não está, irmãos. A coisa já está se fechando o cerco aí e Jesus está às portas. Tudo já tem acontecido aí e Jesus vai estar às portas. Então vamos nos aperceber através do estudo da palavra. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia da impiedade, a renúncia das paixões mundanas e a viver nesse presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade.
Tá? Então, uma conversão é o quê? É você estar num caminho, quem dirige aí sabe muito bem, né? Estar num caminho e converter, voltar totalmente ao caminho que você saiu lá atrás. Né? Essa é uma conversão. Então, é renunciar às práticas mundanas, renunciar à impiedade, às paixões que parece que são, mas não são, elas só agradam a carne, né? E praticar o autodomínio, a integridade e a santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. A conclusão, vamos aqui na conclusão, vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global, e claro, irmãos, nós temos aí pessoas no poder que são totalmente avessa à palavra de Deus, avessa à Bíblia, e é evidente que são influenciados por Satanás. Suas ações buscam um completo domínio político, econômico, cultural e religioso. Então são os quatro pilares, né, que eles buscam fechar para prender isso dentro ali daquele círculo vicioso deles e impor ali as ideias que eles têm, né, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo, isso está na Bíblia, isso a gente já sabia. Nesse interlúdio, é dever da igreja resistir o mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda de Jesus, pois Jesus vem buscar uma igreja lavada, remida, imaculada, sem mancha. É esses que vão subir. Amém, meus amados? Então aqui nós finalizamos aqui a nossa apresentação da primeira revista da Escola Bíblica Dominical. Espero que os irmãos apreciem, espero que os irmãos estejam domingo, às 9 da manhã, na Travessa Tigresa número 82 ali, que é a nossa igreja Assembleia de Deus Jardim Iva, para aprendermos juntos aí mais da palavra de Deus e mais dessa lição maravilhosa. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até uma próxima oportunidade aí.